Olá, Olá, Ana, boa noite, tudo bem? tudo bom, professor, contigo? Tudo em ordem. E aí, vamos trabalhar um pouquinho? Vamos lá. Tá vendo a minha tela aí? Tô. Você conseguiu fazer alguma coisa? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Se era isso aqui, vamos compartilhar isso aqui. Esse aqui era aquele procedimento que eu iniciei do tratamento da base de dados. Uhum, Aí todo aquele no Excel. tá. Aí coloquei aqui, ó, cálculo dos dados tratados. Essa eu acho que é a parte mais simples depois, né? Fiz o cálculo das métricas aqui, de Uhum, MTBF, MTTR, custo. Aí a gente encontra aqui a melhor distribuição, né? E faz o cálculo da esperança ou vida média esperada, que nem eu geralmente denomino assim, né? uhum. Faço os cálculos globais aí, desses caras também. Só que aqui daí eu não separo ele por período, né? Não tem uma distinção aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Faço a mesma coisa, encontro a melhor distribuição, calculo a esperança. Depois eu faço o cálculo da curva da banheira, que é para identificar aonde que em que posição que o equipamento está. Daí, nesse caso, eu utilizo o tempo entre falhas acumulado. Daí, Ótimo. utilizo esse modelo conforme as teorias da confiabilidade, vamos botar assim. Aham, Verifico a saída desse cara, né? Então, que nem aqui deu praticamente um beta aí muito próximo de um. E aham. aí a gente identifica aqui onde que ele tá, esse cara. Depois disso, botei aqui uma visualização, tá? Mas é uma visualização de um único equipamento. Esse Uhum. cara aqui é a vida toda dele, e aí a gente consegue visualizar como ao longo do tempo aqui está reduzindo, tá ficando menor, né, o tempo entre falhas, né? Quanto Aham. maior aqui, melhor. O MTTR, que é o tempo de reparo, aqui também ele é meio É o inverso tem uma daquele, né? subida, depois uma descida. Esse é o inverso. Aí aqui eu faço um gráfico de quantidade de falhas, né, para o pessoal ter uma ideia. E é assim, né, comparando a quantidade de falhas com o MTBF faz muito sentido, né? Aqui aumentou um pouco as falhas. Esse é um outro que eu faço de custo, de somente corretiva, que é um custo médio também. Aham. Então, ó, tá subindo, descendo. Daí faço um só de preventiva e, e aí eu coloco um custo total aqui, só para o pessoal ter uma ideia, assim, né? Que é a soma dos E dois, esse né? cara, é, é a soma dos dois aqui. Só que esse aqui seria tipo um tempo. Aqui eu faço um custo médio esperado, com base no que sai, né, lá dos cálculos, né? Meio que é esperado que a gente gastasse esses caras aqui por ano. E aí aqui é o valor total mesmo, do quanto que foi gasto, né? Sobe Em pro. média a gente gastou aqui. Sobe. Esse cara aqui ele mostra assim, por exemplo, só para dar uma explicação melhor. Esse cara é um custo médio esperado por corretiva. Toda vez que o cara parou, é esperado que eu gaste R$ 1.000 com essa corretiva. Aham. Esse aqui é um custo esperado mensal. Eu gastei em média é, 30, era esperado eu gastar 30 mil por mês de preventiva com ele. Uhum. E esse aqui daí é o total, tanto que eu gastei no ano, né? Quase meio milhão aí, em 2018. Só que Mas é aqui pra a mesma gente vê, né, máquina? Ou isso daí eu para gero? o mesmo equipamento.
É o mesmo Você, equipamento. você esperava gastar 31 em 2018 e gastou meio milhão? 31, vamos dizer assim, 31 mil de preventiva mensal. Eu tenho que multiplicar esse cara por 12, vamos dizer assim, né? Ah, tá. Aí sim. O É pessoal já está isso que eu tenho. acostumado com esse número, né? A Mesmo gente não tinha assim. parâmetro nenhum, tá, professor? Não, tudo bem, mas mesmo assim, ó, 31,8 vezes 12 dá 381. Isso aí. Aí vocês Isso aí. gastaram 500 e tá tudo bem assim, pessoal? Ok. É, vamos dizer que os 300 era para ser planejado, esse aqui de preventiva, né? 360 mil, vamos dizer assim. Esse cara aqui que é o problema, né? Significa que quase 200 mil foi só de corretiva. Então eu tive aqui, né? Vamos dizer assim, deixa eu ver quantas falhas eu tive aqui em 2018. Ó, tive 128 falhas aqui, tá vendo? Aham. Então, a minha expectativa dessas 128 falhas era que cada uma delas fosse esperado gastar R$ 1.000 cada vez que teve essa falha, né, por corretiva. Aí vamos ver, dá R$ 128 mil, vamos dizer assim, né, arredondando. Então teve falhas aí que foram mais que R$ 1.000 quando aconteceu. Assim, qual foi o objetivo de fazer esse cálculo? Eu, Ana, né, quando pensei, isso aqui fica difícil de comparar, né? Fica, aqui está subindo, subindo, ok. Aqui deve ter acontecido alguma coisa, eu imagino que alguma reforma ou alguma coisa o pessoal trabalhou aqui para ter uma redução tão drástica, né? Ou aqui aconteceu alguma coisa pontual. Eu não lembro agora. Eu acho que foi uma coisa pontual. Estragou um componente muito caro aqui, que não era esperado. Qual foi a ideia? Olhando esse cara, que é o custo médio esperado, o pessoal está fazendo um bom trabalho, ó. Tipo, aqui está reduzindo, né? Toda vez que tu faz uma corretiva, ele está conseguindo reduzir ou tanto pessoas ou custo de material ou serviço, né? Então, eu acho que é mais fácil comparar, assim, né, a tua evolução nos anos, né? Custo médio esperado, só que aí que tá, né? Esse gráfico aí, assim, esse daí se apresenta para as pessoas e as pessoas entendem. Essa é a minha pergunta. Sim, sim, Então, entende. se as pessoas entendem, então ok. Porque como Tá. esse custo médio esperado por manutenção corretiva, ele é mensal. O que Uhum, acontece? A série temporal aqui embaixo que você tem está colocando ano. Só que o valor sim. está relacionado a mês. Isso aqui é uma média mensal. É isso que você está falando para mim, certo? Tá. Na verdade, esse de corretivo é por falha, toda vez que para. Aí, por exemplo, de todas as falhas que eu tive no ano, o custo médio esperado era esses 1.000 aqui, por exemplo. Então, teve 128 falhas, teve umas que deu mais que R$ 1.000, outras menos que R$ 1.000, mas esse tipo assim, seria o nossa referência, né, no Seria ano, o né? ticket médio, né? Isso. Aí, com base nesse cara, eu posso olhar aqueles eventos que foram acima de R$ 1.100, por exemplo. Em vez do cara olhar, né, todas as falhas corretivas que aconteceram, olha daqui para cima para a gente entender o que aconteceu, por que saiu tão fora, né, do esperado. Mas era isso aí, professor, que eu consegui fazer. Eu ainda, ok, isso aqui é um equipamento só, eu ainda tenho que trabalhar um pouco mais. Agora
juntar todos esses dados, né, para a gente começar a visualizar quem que são os piores. Aí eu não terminei ainda de fazer essa parte. O pessoal que você apresenta isso, eles entendem gráfico de box plot? Ah, eu não é tão fácil deles entenderem o boxplot. Dessa forma, eu achei muito mais efetivo. Uhum. Assim, tem aqui essa aqui foi que eu te comentei, que eu usava todos os dados, né? Por exemplo, eu peguei todos os dados de custo de preventivo e fiz uma média global, que eu chamei, do equipamento, né? Uhum. Aí, isso aqui não tinha antes, tá? E o pessoal sentia falta dessa referência, tá? Mas beleza, tu me mostrou aqui o valor que aconteceu. Olhando o gráfico de barras, eu consigo entender alguma coisa, mas foi bom? 2019 foi bom ou foi ruim, né? Isso que eles me perguntavam, né? Aí por isso eu criei essa média global aqui, vamos dizer. Mas assim é uma forma mais fácil deles entenderem do que um gráfico de boxplot. Tá bom. Claro, o gráfico de boxplot facilitaria muito a minha vida, né? Mas aí eu preciso que todo mundo entenda. E daí isso aqui são dados que vão para outros lugares, né? O pessoal usa, né? Em outros lugares. Aí eu não posso esperar que essas outras pessoas tenham esse entendimento desse tipo, né? De boxplot. Entendi. Não, se o pessoal entende, ok. Tranquilo. Eu acho que era Assim, isso aqui, né? A ideia, né? além de Seguir entender, o procedimento, né? sim. Tá, Se beleza. além de entenderem Então, eles aceitarem, cara, tá maravilhoso. certo. Aí o meu próximo que eu vou detalhar aqui pra frente é junta todo mundo, né? Vamos. De todos os equipamentos, quem que é o pior, né? Aí isso que eu quero fazer aqui, fazer um pareto ou alguma coisa assim, né? Para identificar quem que são os piores equipamentos que a gente tem que focar, né? Sim. Então era isso que eu consegui fazer até agora, professor. Deixa eu te falar uma coisa. Você usa esses dados aí para fazer a previsão futura, orçamentária, alguma coisa assim? Ainda não. Esse ano, o que que eu fiz? Eu fiz algo, utilizei o histórico, né? E também fiz um cálculo ali um cálculo esperado também, mas eu acho que eu posso melhorar assim o cálculo, sabe? Isso aqui tem uma base, é tudo histórico, mas o pessoal ainda tem utiliza algumas outras coisas, assim como, eu vou querer reformar esse item, eu vou trocar tal peça, eu esse ano fiz basicamente isso. Eu peguei o que eu esperava de corretiva, também o que eu esperava de preventiva e larguei esses dados lá para eles. Ó, dá uma olhada, tá condizente com o que tu planejou, com o que tu projetou, mas eu acho que a gente pode, daqueles estudos que a gente fez, eu posso melhorar pro ano que vem, sabe? Ser mais assertivo quanto aos equipamentos, né? Sim. Esse gráfico custo total anual que você tem aí, você tem a planilha dele fácil aí, onde você fez você tem a base de dados dele? Esse daqui, eu acho que eu tenho. Deixa eu ver aqui rapidinho. Esse gráfico ele tem comportamentos, né? E mudanças de comportamentos. Até Ó, 2012 ele tem um comportamento, até 2012. De 2013 a 2018 ele tem outro comportamento. Depois de 19 para frente ele está tendo outro comportamento para esse equipamento especificamente.
Uhum. Esse gráfico, assim, do meu ponto de vista, vamos dizer assim, ele está condizente com, com o equipamento. Conforme o equipamento vai envelhecendo, os custos vão aumentando. Ok. Então, eu concordo com você, mas a minha pergunta é assim: qual o tipo de. Eu não sei se também interessa para o pessoal lá, tá? Seriam perguntas que eu Claro. faria se eu tivesse olhando esse gráfico, com essa explanação que você fez. Que tipo de custo aumentou? Então, onde eu estou querendo chegar com você é o seguinte: com os dois Uhum. gráficos anteriores, com os três gráficos anteriores que você me mostra, de quantidade e valores médios, quando você fala assim, ó, esse daí que tá o número 5. O número 5 fala assim, era para eu gastar em 2018 R$ 31.800, certo? Por mês, Uhum. Certo. tá? Só que o que acontece? A gente, R$ 31.800 por mês em média, vezes 12, dá aqueles 381 que eu falei para você. 381 mil. Só que Sim. quando você vai lá no gráfico total, você tem 500 mil. Você tem 200 mil de diferença. Tá vendo? 500 e alguma coisa que eu não consigo ler. E aí o que acontece? 538. 538. Então, ó, menos 538, você tem 150 mil de diferença. A pergunta é a seguinte: Uhum. esses 150 mil foi devido a coisas que aconteceram que ficou muito acima da média? Então, por exemplo, nós tivemos 3 gastos que estouraram porque quebrou uma peça fundamental ali e essa peça é cara. Foi cara desse equipamento. Uhum. O que acontece? Imagina assim, se como você não tem a distribuição do tipo, como assim essa visão de distribuição, se alguém faz essa multiplicação que você tem aí, é a primeira pergunta que alguém te pode fazer, entendeu? Porque o que acontece? Ó, Aham. você tem, ó, 31,8. Isso é por mês que você gasta, certo? Sim. Certo. Dividido por seu 1.200, você teria 29 reparos nessa máquina por mês. Entendeu? Aí 29 vezes 12 seria 348. Só que você não teve 348 reparos, você teve 129 em 2018. Ou seja, Sim. você teve reparos que foram muito caros. Pode ser um ou dois Sim. reparos, mas que foram muito caros. Fica até difícil de fazer. E isso pode enganar o que está começando a acontecer aqui em 19 e 20. Uhum. Não sei se está claro o que eu estou dizendo. O seguinte, os dados vão te enganar no seguinte sentido. Você fala, poxa Uhum. vida, que beleza, começou a diminuir os gastos, 19, 20 gastou. Gastou menos. Certo. Mas gastou menos é porque em 18 teve um outlier que ninguém esperava dessa máquina, que é muito caro. Uhum. E aí imagina assim, vamos supor que você tem uma outra peça, uma outra máquina similar a essa, que tem a mesma idade que essa. Estou te Certo. dando um exemplo. Elas têm um equipamento similar a esse, que tem peças similares e que tem o mesmo tempo de desgaste acontecendo. E essa peça que é cara, ele nunca foi trocado, ele nunca foi reparado. E quando você de repente você faz um orçamento para esse novo cara para 2021, essa porra dessa peça quebra. Aí você tem um salto, Uhum. Sim, entendeu? entendi. Então, quando você Entendi. consegue, para você pelo menos, abrir esse gasto de 538 aqui e 836, fazendo um box plot para você, você vê quem foi acima. Você fala, puta, olha o filho da puta aqui. Olha o Ah, cara que entendi, aconteceu. entendi. Você entendeu qual que é o lance? Tá. Porque assim, Entendi, entendi. porque o que acontece? Quando você mostra um gráfico desse, se trocar o seu diretor e for um cara mais chato, e você mostra um gráfico desse Uhum. daí para ele, ele vai te fazer 75 perguntas, no mínimo.
A sim. pergunta primeira dele é por que teve esse salto aqui? O que está acontecendo? A gente vai esperar esse salto de novo para um outro equipamento? Não vai. Como que eu faço para prever isso aqui? Entendeu? Sim, Porque esse cara aqui é entendi. um pico que aparentemente não foi. E esse pico aqui, aparentemente, ele está te enganando com o restante das coisas que estão aqui. Por que te enganando? Porque você tem em 2016 346, depois 421, depois 538. Fala, teve uma ascendência que a máquina foi ficando mais velha. Não necessariamente. Aham, Não entendi. necessariamente. Entendeu? Tá, e minha pergunta, agora, tô lembrando, esse cara que eu fiz esse estudo aqui porque esse cara aqui foi um problema nesse ano. Uhum. E eu lembro que eu acho que a peça foi quase 300 mil reais. Ou seja, se eu tivesse, vamos lá, tirado meu outlier, eu estaria com um custo aqui mais ou menos de uns 240 mil, 250, vamos dizer. É Então isso ele aí. estaria abaixo aqui. É isso aí. Tá, Exatamente. tá. Então, o que eu deveria ter feito na minha análise é talvez ter puxado alguma coisa aqui para o lado e ter comentado. Aqui nesse ano tivemos um outlier X, Exatamente. né? E a mesma coisa esses 421. Será que não teve alguma Tá, outra peça? Porque assim, de repente, nesses 421 já tinha alguma coisa te indicando que essa máquina ia dar um puta solavanco no próximo ano. E sim. você pode ver isso. Então eu deveria. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Tô querendo dizer assim para você, ó. Sim. Porque você saiu de 265 em 2015, 346, 240 e 221. Alguma coisa nessa máquina Certo. estava dando pau. Se você tiver uma máquina Uhum. similar a essa, que ele não tem esse comportamento ainda, mas ele tem peças similares, quando você perceber uma taxa de variação tão grande quanto essa, ou alguma coisa começar a ficar caro para trocar, muitas vezes vale a pena entrar com uma preventiva, não, ao invés de ser um reparo, fazer um diagnóstico clínico de prevenção. Para você não gastar Sim, sim, 250 mil numa única máquina, ter que parar uma quantidade de horas muito grande. Entendeu o que eu tô querendo dizer? sim. Seria o desgaste da Entendi. máquina. Então eu. Não, isso está totalmente correto. Eu deveria ter feito esse gráfico aqui de barras e embaixo eu deveria ter feito para mim um gráfico de Blockspot para identificar os meus outliers. E aí eu pesquisar um pouco mais desse cara. Porque que Tá. acontece? É assim, muitas vezes tem uma frase que eu não me lembro de quem é. Eu estava assistindo uma série recentemente e o cara falou o nome, tipo, falou essa frase e eu me esqueci. Mas existem quem disse a frase é: existem mentiras obscenas e existe estatística. Ou seja, a estatística também pode te enganar, ela também pode de tal maneira que ela te engana, entendeu? E de repente, Sim, esse entendi. tipo de coisa que está acontecendo, esse comportamento aí, tá levando a gente a entender uma coisa que na verdade não é. Que pode levar você a verdade não é. E de repente você está com uma gama de equipamentos que começam a ter esse mesmo comportamento que você consegue fazer uma preventiva neles lá e mostrar, olha, se a gente fizer a preventiva agora, daqui 2 anos a gente vai evitar 4, 5, 6 milhões, sei lá. Entendeu? Sim, entendi. Não, nossa, só posso dizer, é muito verdadeiro o que tu disse. Eu deveria ter feito um boxplot, alguma coisa para identificar os outliers, pelo menos para olhar e, e verificar esse cara, viu? Até eu tava olhando, eu não tenho a base, tá, professor? Eu trouxe isso de um Uma estudo que a gente tinha apresentação. feito pronto. Uhum. Até agora eu estou olhando o beta desse equipamento lá, quando eu faço aquele meu cara aqui.
ele está 1,09, ou seja, ele estaria recém saindo dessa vida útil e indo para desgaste, né? Então, então eu deveria ter acho que dado mais suporte para o pessoal em relação a esse outlier aqui. Talvez até apresentar, dizendo para eles, ó, eu tirei o outlier aqui de 2017, 2018 para a gente entender um pouco melhor como é que está o comportamento desse equipamento. Aí ele tá sendo coerente com o que eu estou achando no cálculo de confiabilidade. Sobe um pouquinho. Então, Deixa eu ver aquele gráfico de pontos que você fez lá em cima. gráfico tá, das falhas, esse aqui. Isso Ó, aqui, se olha eu que não me engano, eu interessante, fiz ó. um. Em 2007, esse equipamento teve 177 falhas. Em 2018, 113. Foram picos de falha que você teve logo no começo da vida útil dele, tá vendo? Só que os gastos com Perfeito. ele foi muito baixo. Os gastos totais, se você olhar lá Sim, embaixo. tempo de reparo também, ó. Eram coisas simples, os caras iam Exatamente. lá Conseguiam resolver rapidinho. rápido. Aqui muito baixo também de preventiva e aqui também muito baixo. Ó, um estudo, talvez dê um pouquinho de trabalho, mas pode dar um fruto muito legal lá para vocês. É o seguinte, você classificar o tipo de custo. E essa classificação pode estar relacionada, você pode criar uma relação com o tempo, por exemplo, para fazer isso. O que acontece? Tinha um comportamento que eu estudava, que era um comportamento muito similar a esse daí, só que não eram de máquinas, eram de ações trabalhistas. E acontecia isso Uhum. mesmo. E aí, quando a gente pegava esse tipo de ações, as ações trabalhistas, a gente tinha desde ações trabalhistas muito baratas, tipo 50 mil reais as ações, até ações trabalhistas na ordem de 12, 13 milhões de reais. Né? Então, o que acontecia? Quando a gente tinha uns picos como esse daí, a gente queria entender o que tinha acontecido. Porque o que acontecia muitas vezes era que uma ação puxava a despesa lá para cima, porque ela foi executada e era uma ação alta que a gente tinha perdido. Sim, Entendeu? sim. E a mesma coisa, esse Entendi. mesmo raciocínio pode ser para esse seu custo aí. Porque o que acontece? Quando você tem lá 177 reparos, 177 problemas diagnosticados e resolvidos, com um custo de 88 mil reais, e depois você tem 128 reparos com custo de 538 mil reais no ano, entendeu? Você Entendi. consegue fazer alguma coisa para mostrar isso para o pessoal. Então, de repente, quebrar os custos que você tem, esses tipos de custos, essa quantidade aí, por classe de valores relacionados a esses tempos de reparo que você tem. Então, por exemplo, aí, 177 reparos teve um tempo de 1,40 e. Isso é uma média de tempo, não é? 1 hora e 41, Isso. tá Em certo? média, toda vez que eles iam lá reparar, eles levavam 1 hora E 41. e 40. Não é 1 hora e 41 minutos, eu sei. Isso daí tem que multiplicar É por 60. 1,4 horas. É 1,4 Isso horas, aí. exatamente. Que dá 6 vezes 4, 24. Dá em torno de 1 hora e 20, mais ou menos. 1 hora e 25. Quase 1 hora e 30. O que acontece aí? E esse cara, de repente, é uma boa coisa para classificar. Porque se você olhar esse outro, o 128 aí que você tem, o tempo médio de Uhum. reparo é 5,5 horas. Isso aí. Entendeu? Eu- Então, assim, foi um pau grande que deu ali. Agora, outra coisa interessante é o seguinte, ó, em 2013 ele teve 65 reparos, com um tempo médio de 6,2 de hora. Só que
Tá vendo? 6,2 eu acho que né, de hora. Só que o custo lá embaixo não foi tão alto. Então, assim, o que, que aconteceu que foi tão difícil? Que o custo não foi tão alto em 2013, o tempo foi alto. Faltou gente, não tinha gente, entendeu? Porque se você É, pegar o custo aí entendi. embaixo de 2013, ó, 248, é Sim, praticamente é menos da metade do pico que você tem ali. Entendeu? Assim, então o que aconteceu? Quebrou uma peça muito difícil de reparar? Ou foi um cara que puxou essa média de tempo para cima? Porque sim, tentar relacionar isso vai ficando complexo, tá vendo? Então, de repente, sim, o tempo, talvez não. Como o tempo de reparo também é algo complexo para se fazer, o que pode é que assim, né? Quanto maior o tempo gasto, mais caro fica, porque o pessoal cobra por hora, como que é? Ou não? sim, faz sentido, né? Eu tenho uma hora técnica do meu técnico é um valor. Quanto mais tempo ele ficar naquela máquina, mais o custo daquelas, como é que eu vou dizer? Quanto tempo ele ficar lá, esse custo da hora técnica vai para a máquina, entendeu? Entendi. Entendi. Ele Então, será aumenta, que né? Ele houve faz uma. alguma ação com as pessoas, um treinamento com elas, para melhorar o tempo de reparo? Porque olha que interessante, se você for notando, de 2013 até 2016, o tempo de reparo diminui. Só que a quantidade de Uhum. reparo aumenta. Entendeu? Sim, sim. O pessoal, Ficou mais rápido. geralmente acontece isso, né? O pessoal aprende, né, mais e acaba ficando mais rápido. É a curva, vamos dizer assim, esperada do tempo de reparo. Quanto mais o técnico atua no equipamento, mais ele vai aprendendo, né? Então esse tempo de reparo tende a Nossa. diminuir sempre. Só que aqui, nesse caso, aqui provavelmente deve ter sido bem mais complexo, né? Não digo complexo, mas como era uma peça que a gente não previa, provavelmente teve mais tempo de diagnóstico aqui até descobrir a peça. Se você pegar essas caixas onde você fez a média e essas barras, e também subir outliers ele no Boxplot, você descobre o que pode estar acontecendo. Se tem algum tempo que estourou, que ficou muito fora e puxou essas médias para cima, entendeu? Sim, Porque o que sim, acontece? acho. Se não for você que vai fazer o orçamento, alguém vai fazer. Isso é fato. Sim. Porque todo centro de custo precisa de um orçamento. Nem se for para eles pegarem esses seus dados e traçarem o orçamento. Isso é fato. Né? O que acontece? Quanto mais você compreender e conseguir classificar as coisas que estão acontecendo ali, que é bem classificatório mesmo, entender como funciona, mais acurado fica a sua previsão. Entendeu? Ela Sim. vai ficando mais acurada. Ah, eu lembro que a gente fez aquele do. Que a gente pegou ali pegou os dados, pegou a maior probabilidade ali, tipo 92, 94%, né, dos dados, e tu acaba dessa forma, aonde tinha maior frequência, né, e aí a gente acaba eliminando, né, esses outliers, né, e no Blockplot eu consigo visualizar isso rapidamente, né, vamos dizer assim. Talvez aquilo que me chamasse atenção no Blockspot, eu teria que dar uma olhada mais aprofundada. E além de chamar atenção, você começa a ter uma ideia de previsão de quantas coisas acima do que você está esperando podem acontecer. Então, por exemplo, vamos supor que de 2018, desses 128 casos, você já estava esperando 3 que fossem muito caros. Uhum, Entendeu? Então, desses 3, você já, entendi. ao invés de. Você falou, puta, estou esperando 3. Já aconteceu um. Ok, mas você esperava 3. Entendeu? Pelo menos ali você tem. Uhum. Ah, Professor, o uma que eu forma. vejo, assim,
Claro, isso aqui é um único equipamento, né? Eu tenho que, vamos dizer assim, fiz uma análise aqui, mas eu acho que não fiz tão aprofundada. Claro, agora eu tenho um pouco mais de conhecimento, né? Vamos dizer assim. Não um pouco de conhecimento, tu conseguiu fazer com que eu visualizasse um pouco melhor, né? Trabalhar melhor com esses outliers, né? E eu tenho que dedicar mais tempo para minhas análises. Eu preciso priorizar mais os equipamentos para conseguir visualizar gráfico a gráfico, olhar um box plot, entender, sabe? O que eu estou percebendo é isso, assim, eu tenho que dedicar mais tempo para minhas análises ainda, para conseguir começar a refinar elas mais, né? Sim. Há quanto tempo você não tira férias, Ana? Ah, não, agora foi pouco tempo, eu acho uns. Foi em março, quando começou a pandemia. Você tirou férias, você descansou ou você ficou estudando? Ah, deixa eu ver. Eu acho que eu fiz. Acho que eu estudei um pouco, mas eu descansei, eu acho também um pouco. Tá. Porque para você fazer essas análises que a gente está discutindo aqui, tem que estar com a cabeça um pouco fria, entendeu? Sim, sim. Se você está no turbilhão do momento ali, no meio da três tornados chegando, fica difícil. Não, eu entendo, professor, sabe? Isso aqui foi um estudo que me pediram. Eu acho que eu tive 2 dias para fazer, É 2 ou 3. isso. Eu sei como é. É E, corrido mesmo. É pressão do mas tempo. assim, Mas se resolveu para o eu pessoal é o que importa. resolveu. É o que importa. Isso aqui não existia, né? Isso não existia. Eu quis fazer esse tipo de coisa, mostrar isso aqui. Não tinha nada. Eu quis fazer isso aqui para ajudar, entendeu? Isso é Ó, muito bom é, para você. Pode continuar. Desculpa, eu é, pensei em alto. não, não, mas isso aqui é simplesmente pro cara chegar aqui, ó. Pô, gastamos $500.000 com esse cara aqui, vamos trocar. Não, não quero mais fazer, não, não, vamos ter que trocar o equipamento e tal, não sei o quê. Deu não, gente, vamos entender se como é que tá aqui a curva. Ó, pô, esse equipamento estava bom até 2018, aí 2016, o que que aconteceu? Esse equipamento, a gente está diminuindo o tempo de reparo. A gente, aqui o MTBF dele aqui. Então eu criei essas coisas para não ter um único critério, sabe? De um único critério para trocar o equipamento ou um único critério para avaliar, porque a gente só olhava tempo de máquina parada. Então eu só criei essas coisas para ajudar na tomada de decisão. Tipo, se todo mundo consegue visualizar esse equipamento foi bom por um bom tempo, ok, então agora a gente tem que olhar um pouco melhor para ele, ver por que está aumentando as falhas dele. É desgaste mesmo? É algum componente que já está muito desgastado? Foi por isso que eu quis fazer. E é bom. Sua análise é boa. Ela é boa. Sim. Bom, É que eu não tenho. É que eu, Lucas, não tenho a visão de engenharia. Eu tenho a visão de claro, claro. finanças. Então, quando eu vejo valores, eu sempre fico. Enfim, valores para mim é valor, é dinheiro. Então, eu fico sempre me perguntando as coisas. Mas a sua análise é boa. E se o pessoal conseguiu resolver problemas com isso, é fantástico. É fantástico. E tem uma Professor. coisa boa E para também. você, que é uma frase Hum, sua, que você falou assim, não tinha nada, eu criei isso. Isso significa que ainda tem muito mato alto, que dá para você fazer muita coisa. Mato alto significa que dá assim, dá para cortar muita coisa, ainda dá para fazer um jardim grande ainda com coisas, entendeu? sim, sim, sim. Professor, porque assim, o que me incomodava em alguns momentos era isso aqui, ó. Vamos fazer o orçamento ano que vem.
540 mil foi assim, tá, vamos botar agora mais 10% aí da inflação e tal, né? Então ano que vem vai ser 600 mil. Poxa, 600 mil, cara, mas por quê? Vamos entender, sabe? Eu questiono muito também o pessoal. Eu entendo que o equipamento ao longo do tempo, isso qualquer um na manutenção vai te dizer isso, tá? Uhum. Não, ao longo do tempo o equipamento vai gerando mais gasto, tá? Que ele vai envelhecendo. Qualquer um vai te dizer isso. Só que eu precisava saber até onde eu podia ficar com esse equipamento. Pô, vamos esperar gastar 3 milhões aqui num ano para a gente trocar esse equipamento? Por que que a gente não compra um outro e começa aqui de novo essa curva, ó, para a gente gastar 8 mil? Acaba com esse equipamento aqui e vamos começar aqui de novo, ó. Vamos pegar essa, antes de pegar essa subida aqui, né? Uhum. Aproveitar. Era isso que me incomodava também, né? Então, esses outros indicadores eu achei que seria, ajudaria mais, assim. Mas era isso aí, professor, que eu fiz aí de procedimento. E aí, a sua ideia é montar isso daí para cada equipamento, né? Ou se não, sei lá, top 500, alguma coisa assim, né? Porque Ou assim, para os eu mais preciso. velhos que estão gastando mais, qualquer coisa do tipo. É, não tem. Se é para fazer uma análise bem feita, mais criteriosa, eu não posso olhar 400 equipamentos em um ano. Porque isso aqui eles querem revisado e atualizado todos os anos. Eu preciso priorizar, eu preciso dizer assim, ó, este ano eu vou trabalhar com 10 equipamentos, sei lá, de 30 equipamentos. Aí eu vou entrar, vou olhar o custo, vou ter vou fazer uma análise mais aprofundada para a gente tirar ações. Porque beleza, eu fui lá, mostrei pro cara isso aqui e o que que eu indiquei para ele. Ô cara, tá alto aqui, o que que analisa aí? Eu não posso esperar o cara ter a bondade, né? Não, agora eu tô afim, vou lá fazer porque a Ana me pediu. Não, eu tenho que abrir isso aqui e eu tenho que exigir dos caras ações, coisas que reduzam, coisas que façam com que isso não aconteça de novo. Que, que estratégia de manutenção é melhor para evitar isso aqui, sabe? Então eu preciso fazer as análises mais aprofundadas. Ok, dizer quem é os 30 piores, show. Todo mundo está sabendo quem é os 30 piores. Mas a Ana tem que entrar, usar a parte mais técnica e começar a fazer as perguntas, né? E começar a indagar, e começar a incomodar. Eu creio que é isso que é o meu papel como engenheira de confiabilidade, é incomodar o pessoal. Sim, 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 sim. Tem bastante coisa que dá para você fazer. Muita coisa mesmo. Tá, então deixa eu revisar. Então, a primeira parte você fez, tá ok. Entendi. Deixa eu te mostrar uma coisa que era a ideia aqui hoje. A ideia aqui hoje era começar. Deixa eu aqui fazer assim. A ideia aqui é a gente começar o quarto módulo, que é pegar todas essas coisas que você tem e montar um projeto. Tá? Tudo isso daí que você tem virar um projeto. Então, o que, que eu tô falando? Como assim? Então, como que seria essa ideia de projeto? Então, a primeira coisa que a gente começa quando no seu caso você precisa fazer os projetos, são as métricas que você tem. Então, isso aqui Certo. já tem, você já fez. Depois, aqui das métricas sendo realizadas, você precisa onde buscar as bases. As bases. Tá. Isso aqui ok também. Terceiro passo, tratamento das bases. Isso aqui tá ok em SAS.
certo? O quarto passo é cálculo das métricas por equipamento. Porque o que acontece, Ana? Eu sei que abrir 400 equipamentos por ano não é fácil. Não é mesmo. Entretanto, se você tiver isso dentro de um script, você pode abrir os 5.000 equipamentos. Uhum. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Entendi. Porque você está fazendo na mão, e isso realmente é trabalhoso. Mas esse processo que você faz na mão, ele é uma lógica, e segue toda uma lógica, tanto que você está desenhando isso no papel. Então, se ele segue essa lógica no papel, nem se for essa parte inicial, dá para fazer em cima de um script. Porque imagine assim, você tem uma base de dados, onde você sobe essa base de dados no, no Lego que você está montando, com todas as ferramentas do Python, e ele pega por equipamento e começa a fazer todos esses cálculos e colocar para você. Ou ele pode soltar um gráfico por equipamento, ou simplesmente soltar uma taxa de variação de um ano para o outro. Ou então soltar os gráficos que você precisa. Eu preciso de 5 gráficos. Para cada equipamento ele solta 5 gráficos para você, por exemplo. Sim. Entendeu? Ele solta 5 gráficos por equipamento, né? E aí você pode pedir para ele fazer uma lista daqueles que têm maiores problemas, e aí você olha com mais carinho aqueles que estão com maior problema, mas a coisa está pronta. Porque se todo ano você tiver que fazer a mesma coisa, daqui 3 anos você não vai suportar mais. Entendeu? Fica muito cansativo. Fica fala, cara, cadê os desafios que tem para fazer aqui? Que você já sabe que tem para fazer. Por isso que fica esses cálculos dessas métricas por equipamento, que montando, e aqui os cálculos da métrica e montar visualizações. Tá? Aqui está em andamento, e aqui você precisa construir. Entendeu? Porque aí, com isso daqui construído, você consegue, por exemplo, se isso aqui for rápido, se você tiver 30 equipamentos que você precisar abrir as informações dele, ou 10, tanto faz, 10, 30, 22, aqueles mais complicados, com tudo pronto, tá ok. Porque isso aqui você não gasta mais tempo. Sim. Entendeu? Você gasta tempo fazendo análise mesmo. Isso aqui vai ser a fundação da sua coisa toda. Uhum. Qual que era o outro passo que você estava mostrando ali? Você tinha o 7º passo ali. Porque esses gráficos iniciais, o pessoal já se acalma. Então, beleza. A questão é, tem que ver o... Ok. Desculpa, eu acho que eu apertei sem. Cálculos de priorização de todos os equipamentos. O que eu preciso? Colocar sei lá, os 400 caras aqui e saber que o equipamento 10 é o pior cara, o cara que tem o pior MTTR, é o pior tempo de reparo. O equipamento 50 é o cara que tem o custo médio de corretiva mais elevado dos 400. Essa é a ideia dos cálculos de priorização, né? Eu dizer aqui, ó, vocês têm que olhar para esses 10 aqui. Esses caras vai ficar no nosso radar o ano inteiro e ano que vem eles têm que ter um resultado melhor do que esse. Essa é a ideia da priorização. E aí, com isso, eu também entrar e verificar. Daí eu verifico, esse cara que foi o equipamento 1 aqui, que vai lá, o top 1 aqui, né? O equipamento 1, equipamento 10, deixa eu falar. Esse equipamento 10, ele tem, aí eu faço o meu checklist. Ele tem plano de manutenção? Ele tem. O plano cobre todas as corretivas? Cobre. Então eu tenho que ir fazendo um checklist desse cara aqui para saber o que é que tá dando problema. Aí depois que eu fiz todo esse checklist, sei lá, tem rota,
tem, sei lá, componente, reserva. Eu olho um monte de coisa, né? Ah, vou fazer um estudo de ciclo de vida dele. Ciclo de vida, beleza. Olhei o ciclo de vida. Esse cara tá na fase de desgaste. Aí eu vou lá e converso com o pessoal e pergunto, pessoal, esse equipamento aqui está apontando que ele está na fase de desgaste, ele já está aí há 20 anos na empresa. Aí eu olho da parte técnica, né? Tem obsolescência de componentes, ele é um equipamento que é difícil encontrar as peças, faço várias perguntas. Beleza, fiz isso, e aí os caras disseram, esse equipamento é ruim mesmo. Daí eu vou lá, faço o meu estudo de viabilidade e apresento para o pessoal, ó, esse cara aqui a gente precisa substituir esse equipamento. Ou posso chegar lá e dizer, esse equipamento precisa de uma reforma em tal parte e eu preciso de investimento. Aqui na viabilidade tudo isso aqui é investimento, né? Na verdade, eu utilizo tudo isso aqui para chegar no fim e descobrir se eu preciso ou não trocar o equipamento, se alguma coisa aqui em cima falhou, se foi no plano, na rota de inspeção, se a gente não tem o componente na mão, se o estoque está muito baixo desse componente e eu fico muito tempo esperando a peça chegar. Depois que eu respondi tudo isso aqui, que é de manutenção, que está na mão da manutenção, eu olho esse cara, o ciclo de vida dele, e aí faço uma viabilidade. Digo, ó, esse cara aqui está na fase de desgaste, a gente está gastando muito dinheiro com ele, e acho que é bom a gente analisar para fazer a substituição já dele. Eu respondi a tua pergunta? Você respondeu, Então, sim. Só tem um Não, você respondeu sim. A questão aí é o seguinte, como que você identifica o equipamento 10 é o primeiro? Entendeu? Você não tem uma métrica para isso. Entendeu o que eu quero dizer? Você não sabe, a você não... minha métrica ainda não criei todo mundo, mas eu colocaria tipo. É isso mesmo, eu tenho que verificar, eu tenho que pegar esses caras aqui e fazer um cálculo de todo mundo. E tipo dizer, ó, desse cara aqui, a métrica, vou lá, não sei se é a correta. A métrica global desse cara, vamos dizer aqui, de tempo de reparo é umas, sei lá, quase 3,2 horas. O equipamento 10, ele tem 15 horas médias de reparo. Então esse cara eu deveria olhar para ele. É tipo, de todos os 400 equipamentos, esse é o cara que, em média, eu tenho 15 horas de reparo lá. Toda vez que para o equipamento por corretiva, ele vai ficar 15 horas parado. Tá, então você está tirando uma média de todos os equipamentos, comparando o 10 com todos os equipamentos. Tá correto meu raciocínio? Isso aí. Eu faria assim, tá, professor? Eu acho que essa é a Tá, forma de fazer. entendi. Você está levando em consideração apenas o tempo, certo? Nesse cara, sim. Aí vou ter aqui do lado, esse é o tempo de reparo. Esse cara é tempo de reparo. Aí eu também vou olhar o tempo de entre falhas, né? O MTBF. Depois vou olhar o custo. Posso fazer um, posso fazer um peso aqui no fim, sabe? O custo é mais importante para mim. Na verdade, eu já fiz algo parecido com isso, tá? Eu meio que misturei esses três indicadores aqui. Eu dei um peso, custo é muito importante para mim. Conversando com os meus stakeholders, vamos dizer assim, né? Custo levou um peso de 50%. O tempo entre falhas levou um tempo de 30%, aqui 20%. Eu posso fazer um peso aqui no final. Só E que esse, aí vou ter um único equipamento. só que esse custo, você está pegando o custo só do equipamento ou fazendo um comparativo?
Isso aqui é só do equipamento. Todos esses dados seriam do equipamento 10. Tá, mas que nem, por exemplo, o tempo de reparo de 15 horas que você deu como exemplo, você está tirando uma média de todos os equipamentos, olhando para o equipamento 10 e falando, ó, ele está acima dessa média. Então, vou pegar então, peguei a informação do tempo de reparo. Aí você pegou o tempo entre falhas. O tempo entre falhas dele está baixo comparado com os outros, com a média. Então, vou pegar esse cara. Agora, o custo. Você fez o quê? Você pegou o custo médio geral e percebeu que ele estava mais alto do que todo mundo e pegou esse cara, é isso? Isso aí, isso aí. Eu pegaria cada um dos indicadores e faria isso. Só que, quando eu fiz isso, aí eu descobri umas coisas. Quando eu fiz isso, e fiz essa priorização de equipamentos, quando eu fui observar melhor, que eu fiz uma separação vamos dizer que a gente tem três centros de manutenção diferentes, né? Vamos Uhum, dizer assim, três oficinas diferentes, beleza. Quando eu fui priorizar os equipamentos da oficina 1, eles não estavam aparecendo nesse meu cálculo de priorização, porque os equipamentos da oficina 1 eram equipamentos mais simples. E daí eu disse, opa, não posso comparar todo mundo no mesmo balaio, assim, não, eu tenho que separar no mínimo por oficinas, né? uhum, Mas o que eu posso fazer aqui? Eu posso. Porque, assim, por exemplo, tem um lugar que 15 horas de reparo é normal. Só que tem outro tipo de equipamento que 1 hora já. Que 15 horas é tipo. Não poderia acontecer jamais. Isso não pode, né? É muito simples para o cara ficar 15 horas lá trabalhando nesse equipamento. então é o seguinte, Então você consegue fazer essa primeira classificação de qual centro de reparo é? De qual oficina é? sim, 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 consegui. Eu fiz isso e daí ficou um pouco melhor, tá? Aí sim, agora eu tô olhando só os equipamentos desse cara aqui. Só que assim, eu acredito que quando eu tiver um pouco mais, vamos dizer assim, mais automatizado as coisas, né? Eu posso pegar por mini fábrica. Quais são os 10 piores equipamentos dessa estação aqui, sei lá, Uhum. desse processo? Ah, são esses 10. Ah, desse outro processo aqui. Eu quero fazer um dashboard, vamos dizer assim, que o cara da oficina ou o supervisor, ele possa clicar lá no processo e verificar quais os 10 que são daquele processo, qual que é os 10 do outro processo, sabe? Da oficina dele, quais que são os 10 da oficina dele pior. Então, porque se eu coloco todo mundo no balaio aqui, fica difícil, sabe? Eu digo assim, os 10 piores equipamentos. Agora, se eu disser assim, os 10 piores equipamentos da empresa, ok? São esses caras. Mas não são os 10 piores dessa oficina aqui, né? Desse grupo aqui, dessa oficina. E aí os caras dessa oficina vão ficar sem fazer nada. Não, não posso. Eu tenho que dar 10 equipamentos ruins lá para eles trabalharem um ano inteiro para fazer melhoria, para eles direcionarem, né, as ações. Entendi. Mas Esse, essa, eu poderia fazer. Eu acho que quando tiver mais automatizado, eu penso assim, tipo, numa dinâmica. Ah, agora eu quero ver os 10 piores de tempo de reparo. Aí ele vai me dar 10. Quero ver os 10 piores. Tipo assim, desse processo que a minha oficina é responsável, eu quero ver os 10 piores de reparo. Agora eu quero ver os 10 piores de MTBF, de custo. E aí o cara vai ter lá as informações para direcionar ele, entendeu? o que vai acontecer é o seguinte, a gente precisa fazer aquela sequência que eu vou até passar depois colocar no portal para você,
Pra você começar, pra gente começar a construir aquele script, porque o que acontece? Aí com essas três variáveis dá para gerar uma função, entendeu? E aí a Uma gente pega função? é, que gera um indicador só, Hum, entendeu? Ao sem invés, peso? pode ser sem peso, não tem problema, não tem problema nenhum. Porque o que acontece? Se a gente consegue gerar uma função para esses três negócios aí, você joga as três variáveis e ele vai te dar um indicador, um número, tá certo? E esse indicador vai falar para você Hum, quais seriam as coisas que você tem que mexer, digamos assim. Então, aí você ah, consegue fazer uma mas eu. classificação. Então, imagina assim, você pega os equipamentos para MTTR, tá certo? E faz as diferenças por cada mini fábrica, por cada coisa que você quiser, do tempo médio até o que aconteceu com ele. Com essas Hum, diferenças de valores entre o tempo médio que você tem ali acontecendo desse equipamento, até e tem que colocar tudo na mesma janela de tempo, todo mundo tal, para não ter problema. Você observa, sim. né? Ou então faz alguma conta para relacionar com a vida útil desse cara, alguma coisa assim. Você vai ter um número, que é esse MTTR aí que vai ser em horas, por exemplo. Sim. Aí esse MTBR, ele é o inverso desse daí. Então, quanto menor Isso. o MTBR, pior é, entendeu? Isso aí. Então, o que que acontece? Tanto que esse você pode pegar MTTR e dividir por MTBF, fazer a divisão de um para o outro, entendeu? Porque se o Uhum. tempo entre falhas, deixa eu ver uma coisa. Se você pega o tempo de reparo grande e o tempo entre falhas pequenas, esse número explode. Hum, Você entendeu o que eu estou falando? Se você fazer a divisão entendi. entre um e outro. Em- Porque você Se imagina o assim, ó. meu tempo de reparo é alto, o meu MTBF tende a ser baixo, porque Então, significa que está parando muito, né, o equipamento. Então ele falha com mais frequência se o meu MTBR é alto, o meu tempo de reparo, né? exatamente. Se esse cara é grande aqui Tá. e esse aqui é pequeno, se você dividir um pelo outro, um grande por um valor pequeno, a tendência é que esse coeficiente exploda. Sim, Principalmente se isso daqui entendi. começar a ficar Agora ficou menor que claro. uma hora. Tá, ficou claro. Entendeu? Ele fica um número grande. Ele cresce. Quanto maior for esse cara, quanto maior ele for, você tiver um cálculo, se tiver aqui um valor de custo, por exemplo, você Uhum. pega esse coeficiente e multiplica pelo custo, aqui você vai ter um indicador, aqui um valor, que depois você Uhum. pode traçar range, ver como se comporta esse valor para cada máquina, tanto faz, mas você vai ter um valor alto para esse cara. Agora, se você tem o contrário disso, a divisão ela é baixinha, uma divisão baixinha. Então, Uhum. isso, mesmo que você tiver um custo alto naquele ano, a divisão, a multiplicação ficou baixinha. Então, você não vai precisar se preocupar, porque você pode cair em situações como caiu em 2018 para esse equipamento. Ou seja, foi um outlier que aconteceu. É algo que Sim, você elimina esses problemas de outlier. Você entendeu onde eu estou querendo chegar? sim. Isso, entendi, entendi. Porque esse É cara que aqui esse é um problema. foi um pico que, assim, não dá para falar que vai acontecer todo ano. Sempre que você vai ter que ficar Uhum. olhando para esse equipamento aqui porque quebrou uma peça que demorou. Não, foi um ano que aconteceu isso aqui. De repente, para esse equipamento aqui, você teve aqui você tem um MTBF alto pra caramba. E aí você, quando você pegou o MTTR e dividiu por TBF, ele dá um número pequeno. E Uhum. aí, na hora que você multiplica aqui, esse cara aqui dá um valor baixo. Se você comparar esse mesmo valor, de repente, com esse outro ano aqui, você percebe que esse outro ano aqui, de repente, tuf, ele subiu. Porque aqui não tem Entendi. outlier, mas os equipamentos começaram. Aqui começou a demorar muito para se reparar esse cara. Então você tem um problema de tempo aí. As peças podem ter sido baratas, mas o tempo que levou o tempo que está gastando nele está demorando demais. Ou então Sim. está
tendo tempo entre falhas, você tá ficando com um tempo entre falhas muito baixo entre uma coisa e outra. E Uhum. aí, com isso, com esse valor para cada equipamento de uma coisa dessa daí, você consegue ranquear, Isso. entendeu? Você cria uma Eu função, uma equação, uma função isso. matemática que você ranqueia entre quem são os piores dos melhores. Você fala, aí você ranqueia por cada mini fábrica, por cada, esqueci o nome, cada oficina que você tiver. Mas a ideia seria você ter uma coisa mais ou menos, mas isso daí é lá no final, tá? Você precisa ter tudo Claro, claro. construído para ter uma função que você pode criar. Deixa eu ver se eu consigo inserir aqui a ideia. Essa Mas função aí seria com essa. MTTR dividido por Hum, MTBF. É isso, né? Isso. MTTR por MTTF vezes o custo anual dele. Isso aqui seria a sua função. Aqui seria a sua função, que é MTTR, eu acho que eu estou escrevendo certo, MTBF e tá, custo anual que você tem aqui. isso aí. Essa sua função aqui seria seu indicador. Na verdade, isso aqui pode ser, né? Um indicador inicial para um score. Entendeu? Porque Sim. com essa função aqui, E eu os equipamentos, você ver traça o tudo score. isso para todos os equipamentos? Tipo, Sim. pegar todo mundo, todos os 400 sem dividir por oficina, sem nada. Não, Ele acho fica que é meio legal como se fosse. dividir por oficina é ter uma coluna que indique a oficina. Tá. Não, tranquilo, é só uma pergunta. Se era Porque se você tiver uma só uma. coluna na base que separa por oficina, ali você já está conseguindo separar as coisas. Porque o que Sim. acontece? A partir do momento que você cria isso daqui, a gente criar isso aqui, na verdade vai ser você, eu só oriento, eu não faço muita coisa. A partir do momento que você construir isso daqui, a lógica que faz isso, você pode ter um equipamento ou 10, tanto faz, não é você mais que faz as coisas. É a máquina, é o computador, Sim. é o script. O Uhum. importante depois é que ele guspa algumas coisas para você. Um gráfico, a gente faz uns testes para ver se isso aqui está fazendo sentido, tá? De repente isso aqui não faz sentido, tá certo? E aí, se isso Certo. daqui fizesse sentido com os gráficos que tem, levanta um score. Tá certo? Porque daí precisa ver quais são os valores daqui para fazer uma escoragem. O que é escoragem? Uhum. Escoragem é um negócio muito simples para mostrar para as pessoas, porque isso aqui vai cuspir um número. Se a gente consegue fazer. Uhum. Score é como se fosse nota de escola, sabe? A, B, C, D, F, G, sabe as coisas assim? Ou pode ser transformar tudo de 0 a 10, por exemplo. Onde o 1 é o mais Sim, desgraçado e o 10 é o melhor. Entendeu? Isso é um score. sim. Mas a gente tem que É, ver como que é a função, porque eu. para transformar num score você tem que ver como que os Claro. números funcionam. Eu criei um ranking, tá? Para nos ajudar. Só talvez. Pô, deixa eu ver. ah, não, Que no final eu das criei um contas o ranking score é lá. fazer o ranqueamento. Eu só. O que que eu fiz, na verdade, lá? Eu tô tentando. Eu peguei. Fiz um cálculo. Eu vou ver se na próxima aula, qualquer coisa a gente traz, mas eu peguei, tipo assim, os 400 equipamentos, vamos ver se eu peguei os 400 equipamentos, lá, o MTTR dos 400. Aí eu somei todos os valores e dividi o valor total por esse. Eu meio que deixei todo mundo como se valesse um, sabe? Uhum. Tipo, dividi todo mundo e dividi por um. E aí eu chamei esse cara de peso. E aí eu multipliquei lá. Eu vou multiplicar esse cara por 20%. E fiz a mesma coisa com esses outros. Daí deu um total de 12 pontos, vamos dizer assim, que esse aqui era, não, 10 pontos, esse aqui era 5, esse 3 e esse 2. E aí eu criei um peso lá, só que eu Mesmo fiz raciocínio. É ótimo. bem, Perfeito. eu só fiz um peso lá. E aí ele me disse, ó, esses caras aqui são os primeiros, são os piores.
Só quando eu fiz esse tipo de coisa, e não separei por oficinas, né? Aí apareceu os equipamentos que, por exemplo, gastavam mais, né? Que eram equipamentos, vamos dizer, piores, né? Assim, né? Porque eu só fiz uma comparação de custo, e aí se esse cara é maior, ele vai te puxar para cima, se esse cara for maior, vai puxar para cima. Então, quando eu fiz por oficina, ficou melhor, quando eu fiz essas divisões, né? Eu Perfeito. só fiz uma multiplicação, multipliquei todo mundo, daí depois que eu fiz todo mundo aqui ficar A mesma base. virar um aqui, né, na mesma base, vamos dizer. Aí eu peguei a base toda, o resultado que saiu desse cara aqui, e ainda fiz mais uma divisão, somei tudo e ainda dividi ele por ele. Daí no final ficou só o valor de um aqui, e esse era o meu ranking, sabe? Uhum. Pior que eu não tenho isso aqui, é uma pena, porque tipo, só que, é claro, Pode ser essa aí o lógica que que também, não tem acontecia? problema. Pode ser. Só Porque que o que essa que lógica acontecia era assim, feita. Hum. hum, tá, deixa eu ver, eu termino de falar. O que que aconteceu foi bem como tu disse. Tinha cara, esse cara tava alto, esse cara tava alto, tava muito baixo, né? Tava ruim, esse cara tava muito alto. Esses dois estavam muito ruim e esse cara aqui tava, sei lá, muito bom. Tipo, como? Vocês não gastaram nada, só pararam a máquina. E isso que eu ficava meio em dúvida, sabe? Como lidar com ele, assim. Ou se não acontecia ao contrário, esse cara tava super alto, o custo, e esses outros dois estavam bons, sabe? Só que como esse cara eu dei um peso maior, eu disse que esse cara, para mim, ele é muito importante né? Quando eu vou olhar priorizar, né, os meus equipamentos, aí ele subiu um pouco, mas esses caras aqui estavam bons. Então eu não sei se esse foi a forma que eu achei de fazer o ranking, né? Não sei Entendi. se é a forma mais correta. Também não sei. A gente pode testar as duas, porque como é uma conta matemática, o sistema faz. Não tem problema. Depois que está Sim. scriptado, vai embora. Não sei também se qual é o melhor copiar. Tem que fazer um teste e ver quais são as possíveis exceções que acontecem e se passa alguma coisa. Porque o que acontece? Um dos grandes problemas de custo que pelo menos que eu estou entendendo dos dados que você está apresentando aí, se você colocar peso neles e tem um problema de outlier, porque eu não sei também se pode acontecer isso, tá? Por exemplo, você tem uma peça cara para trocar, só que ela é rápida de troca, entendeu? Sim, Então, por exemplo, pode puta, ter deu um esse problema no problema. equipamento, a peça é cara, o tempo é rápido de troca, o MTTR é baixinho, rapidinho, o pessoal em meia hora Sim, foi lá, parou a máquina, resolveu o problema, só que é uma peça que custa, sei lá, US$ 50.000, entendeu? isso aí. E aí o preço do dólar hoje, você pagou R$ 250.000 naquilo lá. E ainda o pior, aí você vai olhar a quantidade de falhas aí, tá baixo. Você fala, puta que pariu. O que aconteceu nessa É máquina? O que isso aconteceu aí. que você trocou uma peça, você trocou o coração do negócio, que é fácil trocar, o cara com uma chave de fenda vai lá e troca, só que é caro pra caramba. É. Entendeu? Pois é, professor, isso que eu tinha um pouco que eu tenho um pouco de dificuldade ainda, porque eu tenho aqui eu estou trabalhando com quatro variáveis, sabe? E eu Cara, acho que às os vezes eu box plot sinto vai te falta. resolver isso, eu acho. Os Hum, box plot vai te resolver. Porque você tá. consegue pegar os caras Sim, que ficam acima, assim, entendeu? Os valores muito, fora. muito estourados, é. Porque o que Mas que não acontece? conseguiu Isso fazer aqui é isso preço. automaticamente? Oi? Des- Desculpa, professor. O Pode que que falar. tu estava falando? Não, pode falar, depois eu falo. Não, eu pensei assim, tem alguma forma da gente tirar os outliers de uma forma assim automática, sei lá, ou Sim, eu tenho que entrar? Ah, ok. sim, que é. Você faz a Não, conta, você calcula o primeiro quartil, calcula o terceiro, faz a diferença entre eles, multiplica tá. por 1,5. Ah, Entendeu? sim,
gerei aquela Aí você tem um fórmula. valor. Esse valor é o limite superior. Sim. Quem tiver acima dele, você considera outlier. Porque o que acontece? Isso aqui é preço, tá? Isso aqui é valor. Se você levantar a distribuição desses caras, isso aqui vai ser uma exponencial. Ou seja, você vai ter muitas peças baratas e poucas peças Sim. caras. Isso Entendeu? mesmo. Então, a tendência desse box plot... Você tá, deixa eu abrir um negócio aqui, quer ver? Eu te falo como que vai ser a tendência dele, de cada um deles. Cadê? Aqui. Sim, você faz uma conta e tira esses caras, anota, mapeia, dá pra... Sim, eu acho que isso facilitaria muito a minha análise para. E seria assim, ó, Eu acho que eu teria um resultado mais, que nem eu digo, né, um pouco acurado. mais preciso ali, né? Acurado. Aí. Esse box plot seu seria uma coisa assim, ó. Eu tô exagerando aqui, mas ele vai ter mais ou menos um formato assim, ó. Entendeu? Esses box plot Uhum. aí, desse tipo de coisa, ele é mais ou menos desse jeito aqui. E aqui ele é um pouquinho mais baixo. Então, o que acontece? Esse limite superior, tem que ver, eu preciso ver a continha exata. Você pode, dá para ver agora, quer ver? Mas a ideia aqui é o seguinte, a ideia aqui é assim, ó. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o terceiro, esse aqui é a mediana, esse cara aqui é o terceiro, o primeiro quartil. Se eu não me engano, é isso mesmo. Você faz a diferença entre esse interquartil aqui e multiplica por 1,5. Tá vendo aqui? Sim, eu lembro que a Então, gente fez. esse valor aqui Tá. é 1,5 essa distância aqui. Então, na verdade, ele é até mais alto, né? Esse aqui é o limite Uhum. superior. Ele tem um pouquinho mais alto aqui. Se é 1,5, esse aqui é 1 mais meio você tem aqui. Então, você tem uma coisa mais ou menos aqui assim. Tá certo? E esse aqui vai ser 1,5 Tá. vezes essa diferença entre esse interquartil aqui, entre o primeiro e o segundo. Então, na verdade, ele é um pouquinho mais baixo aqui. Mas assim. Tá. Aí, o que você faz? Você pode pedir para ele tirar, você pode calcular esse limite superior e pedir para ele tirar o pessoal daqui. Quem for acima desse cara, você tira. Entendeu? E por que ele é desse... Assim, ele vai ser um É, outlier. Ok, exatamente. Porque tá, isso aqui tá. vai ser um número. Isso aqui vai ser o número X. Uhum. Você calculou esse número X para cada um deles. Você pede para ele calcular lá no Python lá. Que é a multiplicação, primeiro, segundo, tal, papapá. Chegou no valor. Esse valor você compara com os valores que você tem. Se for maior, você pede para ele flegar. Maior, coloca o número 1, escreve maior. Como se fosse no Excel mesmo, montando o if. Mesma forma, você faz aqui. Entendeu? E aí esses caras aqui, você sabe que eles Ah, são acima do que está acontecendo para você. Você flegou. Aqui é a média. Por que aí. esse box plot é assim? Porque essa distribuição é uma distribuição que a senhora conhece muito bem. Isso aí. Nossa. Conhece muito bem, que é uma distribuição que ela é assim, ó. Ou seja, você tem Aham. muitos valores, muita coisa com valores baixos, e você tem pouca coisa com valores mais altos. Aqui. Isso aqui é frequência, tanto faz relativo ou Uhum. absoluta, tanto faz. Isso daqui é valor, faixa de valor. Faixa de valor. Então, esse box plot acontece dessa forma. Você tem aqui o primeiro quartil, você tem a mediana muito próxima, você tem o terceiro quartil mais aqui. Por isso que você tem esse formato dele. E aí a média geralmente cai por aqui, assim. Então, essas são questões que acontecem nessa sua distribuição. Por isso que um abençoado, uma máquina
abençoada que pega um valor aqui, te fode o total. Entendeu? Ele te Isso aí. estraga o total. Ele te Uhum. arrebenta o ano. Entendeu? E aí, como assim? Ainda como o pessoal não pergunta nada, tá tudo bem. O problema é se alguém começar a perguntar, cara, mas porra, por que esse valor explodiu se a quantidade tá baixa, por exemplo? O cara pergunta lá. Mas Sim. aconteceu uns caras aqui que saíram da nossa. Uma peça muito cara que aconteceu aqui, foi essa peça aqui. E aí você consegue fazer algumas probabilidades para esse negócio. Entendeu? Qual que é a Sim. probabilidade de você ter um negócio desse aqui? É só você levantar as faixas de valores. Se você levantar suas faixas de valores, você sabe. Fala, puta, para pegar um cara desse valor aí, acontece uma vez a cada 5 anos, alguma coisa assim, entendeu? Você tem uma probabilidade do cara acontecer. Então você consegue mapear. Professor, Pode falar. uma pergunta então. Ó a pergunta. Diga lá. Ok, peguei meus dados de custo, tratei a minha base. Uhum. Tratei não, né? Tirei a minha base lá de custos. Tá. Peguei o custo e só somei por ordem, né? Fiz aquela Uhum. soma por ordem. Então, tá todos os custos aqui por ordem do equipamento. Eu preciso fazer agora a retirada dos outliers, fazer um box plot, ver quem é os outliers e tirar eles, para depois eu colocar os meus dados no software lá, por exemplo, para ver qual é a curva, qual a distribuição que vai aderir melhor a ela. Pode ser. Principalmente essa coisa relacionada a custo. Por- Pode Porque ser. então eu tenho que fazer um passo antes então da minha Pode ser antes sim. de fazer o cálculo médio do custo, cálculo, a esperança do custo, né, vamos dizer assim. Não, peraí, tá. Já entendi o que você queria. Eu tava pensando que você queria chegar num lugar e você tá querendo chegar em outro. Eu que tava entendendo errado. Não, para isso não, tá? Se você quiser calcular a esperança Tá. Com matemática os do outliers, custo, eu aí vou. você tem que usar os outliers, porque você tem que pegar Uhum. essa curva aqui. Porque se você tirar os outliers, por exemplo, o que eu tô querendo dizer para você é assim, ó. Você fala assim, eu vou tirar os outliers, tá? Essa curva muda. É, Esse é o sim, problema. sim, é por isso que eu estou te perguntando. A Entendeu? Essa curva vai curva mudar, o comportamento dos dados. muda, exatamente. Então, assim, se você quiser falar assim, puta, qual que é a minha esperança matemática pro custo? Você usa todo mundo e fala, porra, é esse cara aqui, porque eu posso ter cara aqui na frente que pode me explodir hoje ou daqui 10 anos, não interessa, mas eu tenho que ter essa informação. Tudo bem, tá certo? Sim. Essa Uhum. questão aqui que a gente está fazendo é outra coisa. Isso aqui que eu tava Hum. isso aqui que eu tô pensando é para conseguir ranquear esses caras, qual equipamento você precisa Ok, olhar, ok. Tá, entendeu? para o ranqueamento. Ok, Tá? entendi. Para gerar um Então, ranqueamento, tá. para gerar um ranqueamento, você não precisa colocar que Temos que tirar os outliers. porque entra naquela Entendi. situação que a gente estava falando aqui, ó. Tava falando aqui. Se você tiver um custo alto, mas esse MTBF aqui for alto também, esse valor total aqui, ele vai ser baixo. Entendeu? Porque quanto maior esse valor aqui for, menor vai ser essa relação toda. Então, o que, que vai acontecer Sim. aqui? Se você tem um custo alto devido ao outlier que está acontecendo, aconteceu um ou dois, um na máquina, geralmente pelo que eu estou vendo acontece um, isso aqui resolve o seu problema, Uhum. entendeu? Perfeito. Onde que Então, fica o mente problema agora. aqui? O problema é que se num custo entre falhas, por exemplo, aconteceu que o custo o tempo entre falhas ficou baixo e você teve uma coisa alta, porque você teve uma questão de outlier do custo e um outlier desse cara aqui. Uhum. Essa é a situação que pode acontecer. Entendi. Então, ou seja, você pegou um Perfeito. ponto fora da curva aqui, você pegou um problema esporádico aqui e um problema esporádico aqui. Entendeu? Ok. Aí o que aconteceu? Explodiu. Puf! O cara. Aham.
Aí o que que compensa olhar aqui então? Você fala, puta, como que a gente faz para resolver isso, né? Compensa então, fez essa conta para todo mundo, pegou essas três variáveis, fez essa conta para cada oficina, você fez essas contas aqui para cada oficina ou para cada máquina. Aham. Não, tem que fazer para cada oficina Sim. mesmo, para cada conjunto de máquinas. Os ca... E aí, olha os caras mais altos. Entendeu? Porque geralmente vai ser. Tá. O que, que é o cara mais alto? É o cara que explode assim, que aumenta, sei lá, do penúltimo. É o cara que vai dar uma estilingada muito grande. Aí olha aquele cara e fala: puta, será que a gente caiu numa situação dessa? Será que eu caí num ponto fora da curva aqui nessa variável e o pior cenário, aqui nessa variável? Porque se você cair num ponto Sim. fora da curva desse daí num ano para daquela máquina, ela não precisa ser mais revista. Tanto que isso é Sim. verdade que se você olhar esse seu gráfico aí, isso mostra isso. Em 2018, o negócio arrebentou, depois ele caiu os valores. Ou seja, teve Isso uma, aí. uma porcariada que aconteceu lá, alguma coisa que eu também não sei, mas aconteceu naquela máquina, foi caro, demorou pra caramba para resolver o problema, mas depois resolveu, a máquina foi tranquilão, beleza, rodando, tá rodando uma Ferrari a 300 km por hora lá, tá de boa, entendeu? Então, assim, sempre, Uhum. no final das contas, sempre pontos grandes para qualquer função matemática que você vai ter que trabalhar, eles podem surgir dependendo dos dados que você tem. Aí tem que dar uma olhada com carinho, amor e dedicação para ver se está ok, Tá. entendeu? Não tem, isso é a parte da Entendi. análise, tá? Esse é o job da análise mesmo. Certo. O job da Certo. análise é isso. E se você faz alguma coisa, tanto faz como aquele que você falou que você já tem, ótimo. Ou esse daqui, tanto faz, tá certo? Cria-se Certo. verifica que funciona bem e seja prático, isso é importante, as pessoas entendam rápido, e você cria Sim. a última coisa que dá. Por que, que eu pensei no score? Porque visualmente um score, né, uma classificação um ABCD, você pode montar via farolzinho, bem simples, vermelho, verde e Uhum. amarelo. Isso mesmo. E as Isso pessoas aí. entendem, entendeu? É isso aí. Você faz uma rápida explanação para quem quiser entender mais a técnica, toda a matemática que você fez por trás, mas o que importa é que para quem toma a decisão lá que vai pedir para acontecer é que se tá vermelho, verde e azul. Entendeu? Ó, tá no verde, esses caras Uhum. estão no verde, ó, esses caras estão no amarelo aqui, tá certo? Agora esses caras aqui estão no vermelho, ó, esses cinco aqui, vermelhaço. Toca esse cara aqui. Isso aí. Entendeu? Trata primeiro esses cinco vermelhos aqui, depois esses três amarelos aqui. Isso aí. É basicamente isso que eu faço, um farol. Entendeu? Aí Algumas a cores. galera entende bem. A galera entende bem. Mas para fazer isso, é aquilo que eu estava falando para você. É dos outliers daí, mas pro ranking, né? É, Esse. exatamente. Tá, então tá. Eu já fiz muita pergunta sobre outlier, professor. Aqui. Pergunta para quem? Para mim? Eu já fiz muita pergunta para ti sobre os outliers, porque Ah, eles sempre são difíceis de tratar na análise, sabe? Tu sempre fica em dúvida como que tu lida com eles, como que tu trabalha com eles, sabe? sim, sim, eles são difíceis mesmo. Aí o que acontece? A melhor forma de trabalhar com outlier é a distribuição. E o seu outlier aí, Sim. que pelo que eu estou olhando, ele tem dois fatores. Ele tem um outlier de tempo e tem um outlier de custo. Entendeu? Uhum. Um outlier de tempo que você demora para fazer o reparo. Esse é o outlier que você tem. O tempo que o cara gasta para fazer e o quanto custou para fazer aquilo. Então Isso aí. você pode ter uma peça cara que é rápido, ou você pode ter uma peça não tão cara, mas que leva muito tempo, né? Então, o seu pior cenário é uma peça cara que leva tempo para se trocar. Esse é o seu pior cenário. Então, esses Sim. outliers, para tratar esses outliers, é como que funciona a sua distribuição. Ah, a minha distribuição de preço, ela é uma exponencial. Beleza. Onde que eu vou considerar o meu limite superior? Faz a continha, tá certo? Cara, para pegar o exato ponto que você quer, você digita lá no Google, como fala?
cálculo do limite superior de boxplot. O cara vai te dar lá tudo bonitinho, direitinho. É uma conta matemática super tranquila de fazer. Depois eu te passo também aqui, bem simplesinho. Mas a questão é, com esse valor, você consegue quais dados você não vai utilizar para fazer o seu indicador. Entendeu? Certo. E Entendi. além disso, então assim, você vai saber qual dado não utilizar para fazer o indicador e qual é quais são os dados que você sabe, qual é a probabilidade de aquilo acontecer. Então, o que eu estou Certo. querendo dizer? Imagina assim, se você levanta todos os outliers ao longo de um equipamento que começou aqui em 2016 e tem até 2006 vai até 2020. Você levantou todos os problemas de outlier que teve por ano dele ali, tá certo? E aí você faz o seguinte diagnóstico. Poxa, cada outlier acontece de quanto em quanto tempo? Tá certo? Qual que é a probabilidade de acontecer? Puta, acontece uma vez a cada... você tem a vida útil do equipamento que é 30 anos. Não sei, tô chutando, tá? Não sei quanto é a vida útil do equipamento. Sim. Eu tô chutando máquina, então deve durar bastante. Então, a vida útil do equipamento é 30 anos. Desses 30 anos que você tem aí, você tem a possibilidade de acontecer uma vez, duas vezes. Ou então, puta, a probabilidade de acontecer é uma a cada 50 anos, por exemplo. Mas a vida útil dele é 30. Tá, é uma vez em cada 50 anos. Só que pode acontecer hoje. Sim. É. Esse é o problema. É isso aí? Entendeu? É Então, a assim, puta, pode probabilidade. passar a vida útil inteira e exatamente essa peça não dá pau. Todas as outras moeram. Todas as outras, assim, derreteram as peças todas. Menos aquela, ficou intacta. Sim, pode acontecer. Só que pode acontecer agora daquela peça cara destruir a sua máquina. Parar de funcionar. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que vai acontecer. É um custo que é um custo da rabeira da curva que a gente chama, né? É uma probabilidade de risco da rabeira da curva, mas pode acontecer. Então, assim, é um custo que você pode levar ano a ano se você identifica todos os equipamentos similares. Ou uma parte dele, ou ter um seguro específico para isso daí. Entendeu? Você não precisa nem orçar, você compensa pagar um segurozinho barato ao longo do tempo. Entendeu? Se der algum pau, você vai lá e faz. Provisionar o resto. Aqui a gente já teve esse papo, aqui eu tenho mania de falar. Sim, já. Desculpa, É. que eu tenho. Hábito de quem Não, trabalha em finanças que tudo a gente quer provisionar e quer fazer seguro. Para quer não fazer ter, seguro. para não ter custo. A gente não vê em custo, né? A gente chama de despesa. Vocês chamam de custo porque vocês não têm provisão. A gente trabalha com baixo custo e altas despesas, porque despesas você reverte. Você faz a volta contábil no DRI. Professor, a gente vai chegar mais à frente trabalhar com uma base aí de uma base parecida com essa, de custo, de mais focado assim quero fazer um gráfico, vamos olhar os outliers, vamos provisionar para o próximo ano. A gente fez algo, eu Você acho que a pode gente fazer. fez A gente algo, pode usar a sua base para fazer isso. A gente pode usar tudo que você tem para fazer isso. tá? Não, Exatamente, então eu, exatamente o que você tem aí, todas essas coisas que a gente tem aí, a gente pode fazer isso daí com isso e transformar os custos e transformar os custos em despesa. Porque se você tem um orçamento, você então, provisiona. hum, tá. Então a gente poderia pegar, por exemplo, esses gráficos aqui que eu apresentei e as Abrir bases todos. dele e, e abrir todos e verificar como, assim, como eu poderia ter, como a acurácia poderia ser melhor, entendeu? O que que tu acha? Sim, pode. Pode. Tem uma coisa que é o seguinte: a acurácia pode melhorar, com certeza, dá para abrir todos, a gente pode melhorar a acurácia e pode tentar fazer uma coisa que eu já falei algumas vezes, que é transformar o custo em despesa. Como que você transforma o custo em despesa? Fazendo um bom orçamento. Perfeito.
que eu tô querendo um bom orçamento? Um bom orçamento é não ter esse desespero que teve aqui. Porque se para ter esse desespero que teve aqui, os números lá de cima tem que bater. Ou seja, assim, pô, era 380, aqui tá 580. Por quê? Entendeu? Então, assim, se você faz uma coisa que você provisiona bem, isso aqui não te assusta. Porque você sabia que você ia gastar isso. Entendeu? E aí, o que que acontece? Entendi. O que for, o que aconteceu, a vantagem é essa, né? O que aconteceu a menos daquilo que você esperava, você faz a volta desse dinheiro pro caixa eu ia falar pro caixa do banco, é ótimo. Pro caixa da empresa. Entendeu? Certo. Então imagina assim, Entendi. que é provisão? A provisão é uma coisa que você vê mensalmente e não anualmente. Aí, de repente, para vocês, aí você pode ver anualmente. Não sei. Como você tem que ver como que funciona vocês aí. Mas supondo que anual. Imagina assim, ó. A gente fez uma provisão de gastar num total aqui em manutenção na fábrica. Você gasta quanto? 50 milhões por ano? Mais ou É, menos? mais ou menos. 50 milha por ano. Você pega 50 milhas, se está aprovisionado, você foi lá e você gastou 48, certo? O que você vai fazer com esse dinheiro do ano Certo. contábil que sobrou? 2 milhões. Ele entra na linha contábil como reversão de provisão no DRE da SA que você trabalha. Então significa que ele vai Entendi. entrar onde? No lucro do banco. Oh, caramba. No lucro da empresa. Você vai ter 2 Uhum. milhões a mais de lucro de reversão de provisão. É direto no lucro. Você entendeu? Sim. Quando você Sim, é usa ótimo. custo, É ótimo. quando você usa custo, como você está usando aí, você não tem reversão do dinheiro. É dinheiro que vai pro ralo. Uhum. Entendeu? É isso que é complicado. E a vantagem aí para vocês é assim: se você faz uma provisão para o ano, se você acompanha mês a mês o que está acontecendo, por isso que daí tem que acompanhar mês a mês, assim, um mês que ficou acima daquilo que você tinha provisionado, como você vai fazer o fechamento anual, um mês que ficou acima daquilo que fica provisionado pode resolver o problema com um mês que ficou abaixo. Entendeu? Então, por Uhum. exemplo, eu tenho Sim. vários meses que está ficando abaixo. Nossa, tá ruim o orçamento? Não, não acabou o ano. Porque se estourar alguma coisa como um outlier desse daqui, você pega o que tá sobrando e paga essa conta aqui. Ou seja, você neta no final, você fecha a conta no final. Vou buscar? Sim. Você tem uma manobra financeira melhor do que se todo mundo ficar no final do ano, tipo, barata voa se matando. Mas E dá, que é outro. só pegar essa base aqui e começar a abrir os box Tá, plot. Esse negócio a gente vai achar beleza. tudo, as porra toda. Aqui, Eu aqui, vou ó, por pegar esse exemplo, cara ó, aqui, ó. Tudo. Ah, ah, tem esse o, cara aqui eu fiz no software. Isso aqui é ó, uma saída do software. o M, conforme vai aumentando o MTBF, significa que a quantidade de falhas vai, se você vai É diminuindo, menor. se você diminui esse tempo entre falhas aqui, como está diminuindo aqui, significa que você vai tendo mais falhas, não é isso? Isso aí. Então você Significa que consegue achar uma no. relação entre esse tempo aqui e a quantidade de falhas. Então você tem uma função matemática da relação entre eles, por exemplo. Uhum. Entendeu? Porque o que acontece? É, Você precisa, a gente poderia precisa. fazer, né? Uma. Isso que eu também sinto falta, né? Fazer essa. Conseguir cruzar as variáveis, né? Ok, eu tô olhando visualmente aqui, né? Pô, esse cara tava alto e esse aqui tava baixo, ok. Se você Esse aqui tava tem as bases que eu te mostro como alto, esse fazer. aqui tava Isso é rápido. certo. Tem a É, base esse que eu te aqui mostro. eu sei que tem uma correlação. Esse aqui, por, né, mesmo que eu não calculasse, existe uma correlação, né? Aham. Vamos dizer assim, 95% dos casos, né? Uhum. Tem uma correlação. Esse aqui é a quantidade de falhas. Aí talvez tenha que também pode ter uma relação, mas isso aqui é um evento, né? Eu entendo que pode ter acontecido isso, vários eventos e com um tempo de reparo baixo. É possível acontecer, são pequenas falhazinhas, são as
falhazinhas recorrentes que a gente chama, né? Que é todo dia tu perde 10 minutos lá na máquina, né? São Entendi. paradas pequenas. Então, essas classificações que é interessante. Porque se você Uhum, consegue quebrar essas coisas, a gente começa a projetar as classificações. Entendeu o que eu quero dizer? Imagina assim, ó, dentro dessas 177 falhas que houveram, você teve, sei lá, 150 que eram essas falhazinhas pequenininhas. E somente uhum, 27 que foram falhas maiores. Se você consegue fazer uma maneira de classificar essas falhas por tempo mesmo, falhas pequenas, falhas grandes e tudo mais, então você consegue projetar essas faixas, entendeu? Você fala assim, sei. então eu tenho os percentuais que acontecem por ano desses caras. Então vamos projetar esses percentuais, vamos jogar esse cara no tempo e vamos ver como é a melhor curva que pega. Puta, eu tenho esses percentuais projetados. Projetando esses percentuais que você tem, você consegue voltar e achar a quantidade, por exemplo, que seria para os próximos anos. Achando a quantidade e projetando os tempos, você tem a multiplicação de um pelo outro, você tem o total de tempo que você vai gastar na máquina. E você tendo o total que você tem de falhas aí, tirando os outliers, você tem a média de custo lá embaixo, você multiplica um pelo outro, você tem o gasto total. Aí você sabe como que está funcionando os seus outliers ao longo do tempo. Então você faz uma projeção de outlier, multiplica os valores dele e soma no valor total também. Entendeu? Fazer isso daí, tendo a base de dados desses caras, eu consigo te mostrar como fazer. Então eu vou pegar a base. Esses caras aqui saiu do software. Aí é aquela base gigante de falhas. Eu vou pegar elas e vou pegar os resultados que eu encontrei aqui. Vou pegar tudo que a gente tem aqui e aí a gente faz. E, e tu acha que eu poderia. Não está atualizado. Por exemplo, deve estar até, sei lá, alguns meses desse ano. Tu acha que a gente conseguiria fazer uma projeção do fechamento de 2020 desse Sim, cara? sim. Meu Deus. Se você tiver principalmente Vai, por mês, tá. se tiver Eu abertura por tenho. mês de Tem, 2020, dá pra tem fazer sim. isso e dá pra ver o que tá acontecendo, porque se você tiver já todas as informações, sim, opa, a gente chamava isso onde eu trabalhava de BN, Best Number. Todo mês a gente projetava, a gente tinha feito o orçamento de todos os meses para os próximos 3 anos, a gente já tinha aquele número fixo, que era o orçamento. Tá. Só que todos os meses a gente fazia uma projeção de como seria o próximo mês. Entendeu? Para ver se essa projeção que a gente tem agora, que a gente está vendo o cenário de agora, está ainda com o mesmo cenário que a gente se baseava para fazer o orçamento, porque podia mudar o comportamento. Imagina assim, época de Covid, quem trabalha com vendas, entendeu? Você, Uhum. quando foi feito o orçamento, não tinha essa hipótese, não existia. Não, não. Então, que a gente fazia? Por que a gente ficava observando todo mês, fazia o projeto do próximo mês, todo mês fazia o projeto do próximo mês. Quando fechava, né? Fechava um mês e já logo no comecinho do mês, os 5 primeiros dias, fazia pro restante. Para ver se ia bater o orçamento ou já ia estar fora. Você já sabia se ia estar fora ou dentro, sabendo como era o comportamento que você tinha. Então, assim, Certo. nossa, como dá, né? A gente está em outubro, novembro, Sim, dezembro, sim. porra, dá muito para fazer. Dá muito para fazer. É só olhar os Tá. comportamentos que você tem e tudo mais. Pô, Vou, dois vou meses, juntar todas as bases aqui, tranquilão. então. Todas essas bases aqui pra gente trabalhar isso, então. Fazer na prática mesmo. Tem que ir na prática, Dados meu. reais. Dados ali. É isso aí, você consegue para Tá bom. quarta-feira? Bom, vamos organizar a Claro. parada toda. Peraí, vamos organizar a parada toda. Tá, O que você quer ok. fazer primeiro? Porque tem bastante coisa para fazer. Você quer terminar isso e fazer todas as coisas no Python, buscar mais as coisas e fazer? Ou você prefere pegar a base de dados e estudar isso daí que você falou? São duas coisas Não, diferentes. professor, tá. O Python eu ainda sigo com meus estudos, eu tenho que desenvolver um pouco mais, nem trabalhei nele nesse final de semana. Eu ainda tenho algumas coisas para fazer lá no Python. Eu acho que a gente podia trabalhar com essa base aqui, porque daí fica mais, sei lá,
eu acho que consolido mais algumas coisas, sabe? E, sei lá, só para pegar esse. Quando eu estiver construindo, eu posso alterar algumas coisas aqui, sabe? Uhum. Com esse conteúdo que a gente vai trabalhar. O que que tu acha? Para mim, ótimo. Excelente. Então, Sem tá problema nenhum. ótimo, então. Então, Quarta-feira eu trago as bases tudo aí. tá. Tu quer que eu te mande por e-mail alguma coisa? Uhum. Você vai abrir na hora, a gente vai ver na Aham. hora que Vamos aí fazer você me na hora, explica, porque montar é porque na você vai ter que hora. me explicar as variáveis, entendeu? Tá, eu posso já. Tu quer que eu já traga com o dicionário pronto já? Ah, melhor, se você puder, melhor. Ajuda, Tá ajuda. bom. Eu vou fazer o Porque dicionário você então. conhece as variáveis, você vai fazendo em dois palitos, eu acho. Ó, É, você já conhece as variáveis, você faz rapidinho, entendeu? é Ah, só mas pra sim, sim, é me legal. situar. Você vai ter que me explicar, porque se você mandar as bases para mim, eu vou fazer um monte de coisa, mas eu não vou ter o conceito de cada variável, entendeu? Você vai ter, Certo. e aí a gente vai ver como vai construir e como vai relacionar isso Tá. daí. Ah, é levantar as informações, é os passos iniciais. Levanta, faz a descrição das variáveis, box plot, histograma, tira outlier, acha correlação entre elas, se tiver correlação linear, evidentemente, né? Vê se tem correlação entre elas, com as distribuições, a gente consegue ver se a gente consegue observar como que funciona isso tudo. E aí, dependendo se tiver se as séries temporais começarem a ser muito complexas, eu pego umas técnicas de série temporais que a gente usa. É Tá. assim, Tranquilo? são técnicas poderosas, porém pouco usadas, né? Arima da vida, Sim. os Ah, arimas da vida. vamos. Eu Mas eu acho acho que assim que bacana tirasse, como é jogar máquina, cara, a assim. hora que tirar esses outliers, as coisas vão ficar tão bonitas aí, tô Eu, achando. tam, eu Esses também acho, gráficos vão mas sabia ficar que tão. eu. Sabe por que eu tô falando isso? Que eu lembrei agora de um professor meu da FGV, cara. Eu fiz um curso uma vez de gestão orçamentária lá. E tinha um professor velhinho, velhinho, muito velhinho, assim. E ele era um cara que era industrial. Ele sempre foi diretor de Uhum. indústria, né? Ele sempre foi, esqueci o nome dele. E ele contava as histórias pra gente, assim, de como fazer orçamento de indústria. E ele falava, cara, eu lembro desse exemplo. Ele falava assim, tá, como você faz uma previsão orçamentária, uma gestão orçamentária para uma indústria de cimento? Ele falou. Olha, você observa qual vai ser uma das maneiras é observar qual vai ser o crescimento da, da construção civil no país. Ele falou. Uhum. Se estão projetando um crescimento de 5 ou 6% da construção civil, você sabe que a sua empresa vai crescer 5 ou 6%. Porque você vai ter que produzir cimento para isso. Uhum. Né? Então, lembro dessa parte de indústria. Aqui, pelo que eu estou entendendo, vai ser a mesma coisa. Você não pode ter as máquinas falhando desesperadamente, porque senão você quebra a sua fábrica. Isso aí. Então, o que tiver alta tem que ser outlier, porque se estiver tendo muita coisa, você vai ter que pegar os técnicos e começar a bater neles. Tá. É isso aí. Entendeu? Pegar os chicote lá, aquele chicote que tem três bolinhas na ponta de metal, colocar os caras no tronco e começar a chicotear os filhos da puta, porque fala que vocês estão me enrolando É, aqui. sim. É. Assim, daí, tipo, os pneus do meu carro aparecem todo rasgado lá no estacionamento, né? Começa a Não, brigar tô com os brincando, caras. não pode fazer isso com a pessoa, tô brincando, tô enchendo o saco, mas você vai ter que Sim. colocar um calor na galera, né? Não pode bater em Ah, ninguém, tô não, enchendo o sim, saco, mas tô brincando. Mas vai ter que colocar um calor é, neles, né? daí Geralmente você eu fala com preciso o gerente de. resolve. É, isso aí. Tem que pegar o estudo na mão certa, explicar e, ó, é pago pra isso, vai lá. Exatamente. Mas eu vou. Da gente pode fazer depois, professor, fazer um antes e depois, o que que tu acha? Pode. Pega um antes e um depois pra gente ver como é que fica o gráfico daí depois tratado de forma como um data science, um cientista de dados. Pode, Não pode, pode. um pobre bicho lá que começou a. Ah, vamos só fazer uns gráficos de barra aqui pra ver o que que dá.
Pode tirar. É que, é que o pessoal questiona pouco. Ah, assim, nunca existiu, né? Aí apareceu. É que eu acho que Um vocês dia vai vendem muito. começar. Então, eu acho que como vocês vendem muito, eu não sei o que vocês vendem, mas eu acho que vocês vendem muito. 50 milhões de custo anual não é nada. É pouco. É assim, é um custo que ok. Vende Entendeu? bastante. Entendeu? Só que a postura tá mudando, né, professor? É, porque o mundo está Por mudando, as muitos coisas estão anos, ficando isso, caras. Entendeu? por muitos anos a gente, ok, vamos gastar, vamos subir, vamos dar inflação. Hoje não. Eu tô vendo um movimento assim, desde que vamos lá, fiquei um ano, achei estranho, porque todos os lugares que eu passei de como manutenção, a mandatória sempre foi reduzir e incorporar a inflação e o que aconteceu aí. E nessa empresa que eu estava foi diferente, assim, deram 10% de aumento, que estranho, nossa, estranho. Só que daí mudou a gerência, né? Uhum. E essa gerência ela tá mais alinhada com alguns objetivos aí da empresa, né? Vamos dizer assim, cortar o custo, reduzir, ter o menor custo possível. Não é nem reduzir, usar o custo da forma correta, né? Usar de forma mais inteligente. Né? Uhum. Sim. É, você falou que. E vai apertar mais, tá? Porque vai começar a ter dificuldade Eu, de venda, eu porque o imagino que vai Covid tá ser aí, as alguém coisas estão apertando. apertando. Você falou que é uma empresa que não é brasileira, é uma empresa de fora. Lá fora tá uma merda. Entendeu? Se for uma empresa europeia, fudeu, porque não tá tudo parado. As coisas vão apertar. Pode ter certeza disso. Sim, sim, com certeza. Eu sei que em algum momento, quando isso aqui ficar. É que assim, hoje eu tenho uma dificuldade, né, professor? Eu ainda tenho que mostrar isso para eles, eu ainda tenho que dar essa autonomia para eles olharem os dados, verificar. Quando a gente começar a ter isso mais vivo no nosso dia a dia, o pessoal vai começar a questionar. Aí eu tenho que estar, né, tem que estar com o argumento forte, vamos dizer assim, né? Uhum. Sim. Então, para quinta-feira, traga essa base de dados aqui para a gente dar uma trabalhada, então. Excelente. E o módulo 4 vamos, tu vai deixar lá no portal? Sim, sim, tô gravando essa aula aqui, terminou, já subo lá. É, continua tudo Show. igual. Essa ideia é padrão. Não tem nada de. Beleza. Não há, o comportamento padrão não muda. Tranquilo. Tá? O comportamento padrão não Professor, muda. se tu tiver 5 minutos só para Ah, falar o sim. que aconteceu. Show de bola. Peraí.